28 de fevereiro de 2020. Revelação profunda da quebra dos selos no céu e os juízos do Cordeiro sendo derramados sobre a terra pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Parte 1. A Bíblia no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Você descobre que há uma conversa lá entre o Senhor e a igreja. O Senhor está falando com a igreja, Ele está instruindo a igreja. Ele está dizendo, por favor, arrependa-se, lembre-se do seu primeiro amor. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Se você não fizer isto, eu virei e tirarei o teu candelabro, mas a todo o que vencer eu darei a ele de comer da árvore da vida. Veja, você é tão morno, eu vou te vomitar. Então, há uma conversa acontecendo a respeito de arrependimento no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Você vê, é como se o Senhor estivesse preparando a igreja. Você vê o Senhor preparando a igreja através do arrependimento. Ele está enfatizando o arrependimento, a restauração e o avivamento, o renovo. O livro do Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Mas quando você move para o livro do Apocalipse, capítulo 4, então você encontra um outro cenário. Então, a partir do versículo 1, eu vou ler e então eu vou poder trazer o cenário lá. Porque você descobre que ele está falando a respeito do trono de Deus, porque ele já está no céu. Mas vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 4. Eu vou ler agora Apocalipse capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. Você pode ler até o 12 se quiser. Então, novamente eu digo que Apocalipse 1, 2 e 3, ele está preparando a igreja. Agora, capítulo 4, veja o que ele diz a partir do versículo 1. Ele diz, depois disto, olhei e eis uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como uma trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, vocês veem, em todos os capítulos 1, 2 e 3, ele está conversando com ele. Está conversando com ele a respeito de preparar o caminho. Arrependa-se, prepare-se, restaure, volte para a cruz. Lembre-se do seu primeiro amor. Não seja morno, não perca o seu fogo. Capítulos 1, 2 e 3, e quando você imediatamente se move para o capítulo 4, então agora você vê que ele diz, sobe para aqui. Agora ele o move, o local muda. Ele o move da terra agora para o céu. A porta abre e ele agora está operando, na verdade, no céu. E agora o Senhor agora fala com ele do céu. Então, se há alguma coisa nesta escritura do capítulo 4 que realmente profetiza o arrebatamento, é esta. Que simula o arrebatamento é esta. Por quê? Em todos os 3 capítulos, eles estão na terra. Capítulo 4, então, no versículo 1, imediatamente ele diz, o céu abre e ele diz, sobe para aqui. Da mesma forma, a igreja será levada. Então, você vê a profecia do arrebatamento bem aí diante dos seus olhos. E então, daquele ponto em diante, toda a conversa é dentro do céu. Agora eles estão conversando no céu. Novamente. E eu ouvi uma voz. E ele diz, suba para cá. Ele diz. Suba para cá e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois disso. Então, ele está dizendo que além daquilo que ele estava discutindo aqui, suba para cá e eu agora vou te revelar o que vai acontecer deste ponto em diante, no futuro. Apenas andem comigo nisto. Ele agora está dizendo, vem e eu vou te mostrar o que agora deve acontecer no futuro. Ele está falando de agora, prepare-se agora e tudo isso. Venha e eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. Mas ele está no céu, o ambiente mudou, o local mudou. Estamos juntos? Passo a passo. Isto é apenas a introdução.
E então ele diz: repentinamente eu estava no Espírito, e lá diante de mim havia um trono no céu, com alguém sentado nele. Agora ele está descrevendo o ambiente dentro do céu. Ele agora está descrevendo o trono de Deus. Então ele realmente está dentro do céu e diante do trono. Estamos juntos? E ele diz: e alguém estava sentado nele, e aquele que estava sentado lá era de aspecto semelhante ao jaspe sardônio, um arco-íris que se parecia com uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Lembre-se que eu sou muito familiarizado com estes tronos, porque tudo isso, muito obrigado. Hoje é um dia muito importante, porque toda esta arquitetura, todo este local, é onde estes dois profetas têm estado operando. Então, hoje eles vão abrir muito. Porque muitas vezes eles dizem: eu estive no trono de Deus, eu estive na sala do trono. Hoje eu vou abrir. Há tanto aqui que eu tenho ocultado e mantido fora. Mas eu vou abrir muito, como aqueles que estavam aqui ontem viram. E então, ele agora está dentro do céu. E ele diz que então ele viu o trono. E aquele que está sentado sobre o trono, este é o Senhor, este é Yahweh. Então ele diz que ele viu também 24 outros tronos ao redor do trono. Eu sou familiarizado com estes tronos, os 24 tronos. Olha isto agora. Em um tempo, o Senhor me leva entre dois tronos específicos. E a glória de Deus cobre todo lugar. E neste caso, a glória está até este nível aqui, mas a glória cobre todo o trono. Entre dois tronos, dentre os 24, os dois tronos. Eu pude ver todos os 24, então ele me traz entre dois tronos, e naquele tempo, novamente, ele falou comigo quando eu estava de pé naquele lugar. Então eu estou muito ciente desta posição aqui que nós vamos discutir hoje. Sigam-me, eu estou apenas compartilhando porque eu quero trazer a mensagem daquilo que está acontecendo na Terra hoje. O que é que está acontecendo? Qual é a mensagem para a igreja por trás do terror do vírus, do coronavírus, dos gafanhotos que são horríveis de se ver? Quando os gafanhotos cobrem totalmente aquela árvore, isso é horrível, nunca aconteceu, a sua mente fica confusa e daquele dia em diante você vai ficar se coçando de aflição por ver aquilo. Por trás do terror dos gafanhotos há o coronavírus e todas as pragas que ainda estão vindo. Vocês se lembram dos furúnculos que eu falei? Serão piores. E é por isso que eu estou caminhando com vocês nesta introdução, para chegar ao lugar de dar a mensagem daquilo que está acontecendo agora e a instrução do Senhor. Então, há o trono e os 24 tronos e os 24 anciãos sentados neles. Então agora ele está descrevendo os eventos do céu e vai ser dito a ele o que vai acontecer deste ponto em diante, certo? Então ele diz, novamente, ainda Apocalipse capítulo 4, ele diz: e ao redor do trono há 24 anciãos sentados neles, e eles estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro em suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas. 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Agora, olha a próxima coisa importante lá. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Os 4 seres viventes, o primeiro ser vivente parecia com um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto era como uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, era coberto com olhos, tanto ao redor como debaixo das asas.
Isto é espantoso. Ele agora está descrevendo o trono de Deus, certo? E quando ele descreve o trono, ele fala a respeito de outros 24 tronos. Os 24 anciãos, e ele diz que eles estão vestidos de branco e eles têm coroas de ouro, eles estão ao redor do trono. E agora ele introduz vocês aos 4 seres viventes que estão dentro do trono de Deus. Os 4 seres viventes que estão dentro do trono de Deus. Isto agora é Deus. Isto é tremendo. Esta é a parte mais secreta e mais profunda do trono de Deus que você pode chegar. Este é o lugar mais secreto do trono de Deus que você pode chegar. Quando agora você chega nos 4 seres viventes. E este que fala com vocês aqui tem um relacionamento muito íntimo com aqueles 4 seres viventes. Eu acho que hoje eu vou abrir um pouco mais para que vocês possam entender quem está falando com vocês. A missão que estes 2 profetas têm, a missão que eu tenho, a missão que está atualmente acontecendo na Terra, é muito próxima, muito intimamente conectada com estes 4 seres viventes no trono de Deus. Aqueles de vocês que estavam antes no ministério, vocês provavelmente já sabem, mas eu quero dizer isto de qualquer forma. Os 4 seres viventes, eles estão na parte mais profunda, mais secreta do trono de Deus que você pode chegar. Mas este que fala com vocês tem um relacionamento muito íntimo nesta missão. Esta missão é intimamente relacionada com os 4 seres viventes quanto à instrução e os comandos, tudo desta missão. Ok, algumas vezes não há nada para escrever, mas apenas ouvir e pegar, captar algumas dessas maravilhas de Deus. Nesta missão, eu tenho um relacionamento muito íntimo com estes 4 seres viventes. E esta é a parte mais profunda, mais secreta do trono de Deus a qual você pode chegar. Hoje eu quero explicar para vocês o que está acontecendo globalmente e a mensagem para a igreja e para as nações. E vocês vão entender que a missão que eu tenho na Terra hoje é diretamente instruída por estes 4 seres viventes. Os 4 seres viventes. E ele diz que o primeiro é como um leão. Vocês leram. O segundo é como um novilho. O terceiro, ele diz, a face é de homem. E o quarto é como uma águia voando. O grupo com quem eu falei ontem, eu abri para eles alguns segredos profundos de Deus ontem. Aquilo que você não vê escrito na Bíblia, que é somente por revelação. Posso fazer isto hoje também? Ouça isto agora. O primeiro ser vivente é como um leão. E este leão tem asas. Vocês veem isto agora? Agora eu posso dar para vocês. Agora eu estou falando a respeito da dinâmica e da cascata de estar diante do trono de Deus agora. Depois que as escrituras os descreveram, então agora eu vou falar a respeito da sequência de estar diante do trono de Deus agora e então vê-los. Vocês se lembram do cavalo preto também? Com asas gloriosas. Isto agora você só pode ver quando você está diante do trono. Aquele leão tem asas. Será que isto pode ser pregado? Então, o segundo é como um novilho. O terceiro, deixe-me divergir novamente. O terceiro, na verdade, também é como um novilho, exceto que este novilho tem uma enorme cabeça humana, uma cabeça e uma face super gloriosa. Agora vocês estão vendo? Vocês não sabiam disso. Vocês não sabiam disso. Mas eu sei, porque vocês se lembram da profecia da liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Cada um deles, antes de ser liberado, o Senhor sempre me trouxe fielmente para ficar diante do seu trono. E enquanto eu estava diante do seu trono, então o Cordeiro quebrou o selo. E o ser vivente que correspondia a
este selo dentro do trono veio até mim. E quando o Senhor viu que eu havia identificado qual ser vivente em particular era este, então eu disse para vocês: este é Deus, este é o lugar mais profundo e mais secreto que você pode chegar. Então, agora aquele ser vivente voltou e ele liberou o cavaleiro correspondente ao selo. Alguém se lembra daquela profecia que eu dei a respeito da liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Agora vocês podem entender que a missão destes 2 profetas é diretamente ligada àqueles seres viventes. E vocês também podem imaginar que aquela é a parte mais profunda e secreta do trono de Deus que você pode chegar. Então a tragédia para este mundo é que estes 2 profetas, na verdade, estão operando de dentro da sala do trono de Deus. Esta é a tragédia. E se relacionam diretamente com Deus desta forma. Em outras palavras, eles se misturam com Deus. E então eles vêm até vocês e eles sentam aqui e tomam Coca-Cola com vocês e riem com vocês. E é aí onde está a tragédia para esta geração. Você não pode ousar tocar. Vai ferir muito grandemente. Isto vai te ferir muito grandemente. Esta é agora a tragédia. Esta é a tragédia. Que eles realmente podem ir e misturar-se com Deus dentro da parte mais profunda do trono, assim. E com aqueles 4 seres viventes vindo e tendo comunhão com eles e falando com eles. E então, os cavaleiros vindo. Eu vou abrir um pouco mais aqui para que vocês possam saber o que está acontecendo na terra hoje. E então, voltam mais tarde e se misturam com vocês e riem com vocês. E toda a carne humana está aqui. E nós vimos calúnia. E vocês começaram a denegri-los, a maliciá-los. Então, esta é a tragédia. Esta é a definição da tragédia desta era. Vocês podem imaginar quão profundo, novamente, ir tão profundamente assim dentro. Não, os serafins não podem olhar naquela direção, mas entrar profundamente dentro daquela posição do trono, que é a parte mais profunda, e então interagir com Deus desta forma, na parte mais profunda, na parte mais santa do trono, e até mesmo ter comunhão com estes 4 seres viventes e falar com eles, e então dar instruções, e então voltar para o homem mortal com carne, que muito provavelmente vão rir, caluniar, vão difamar, eles vão fazer qualquer coisa, a carne. Então isto é o que define a tragédia desta era. Para o Senhor realmente trazê-los de lá de dentro. E agora vocês começam a entender que a missão é estreitamente instruída por estes 4 seres viventes, através desta comunhão e essa interação que acontece lá dentro, na parte mais profunda do trono. E então voltar e se misturar gentilmente com este mundo, este é o problema. Porque se eles ficassem lá totalmente separados, então eles manteriam a distância e dariam apenas instrução. Mas misturar com vocês e andar com vocês e até mesmo rir com vocês, este é um problema, e é um grande problema. Porque vocês poderiam cometer um erro que seria imperdoável, irreversível. Agora vocês podem dizer para aqueles que já os caluniaram, vocês podem imaginar o que espera por eles. Vocês podem imaginar até mesmo os detalhes que eu estou dando, os detalhes profundos que eu estou dando para vocês, e quando vocês chegarem no céu, vocês verão que, na verdade, o terceiro ser vivente também é como um novilho, mas ele tem uma enorme cabeça humana, e ele tem linhas, ele é muito sério, uma face muito séria, ele tem essas linhas quando você franze a testa assim, e ele tem as patas de um novilho quando ele anda lá. Ai, com licença. Porque é muito fácil para eles ministrarem aqui, se misturarem com vocês, e até mesmo algumas mulheres ousariam cobiçá-los. Isto seria a linha vermelha. Ir e caluniá-los, difamá-los.
Este que fala com vocês. A carne humana vir e misturar com você seria uma tragédia. Mas de qualquer modo, vamos avançar a mensagem. Agora você vê Apocalipse 1, 2, 3 está preparando a igreja para o arrebatamento. Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, está emulando o arrebatamento da igreja. Capítulo 4, versículo 1. E quando você ler mais para frente, ele agora está falando a respeito do trono de Deus. E nós estamos ansiosos por uma coisa que ele disse: sobe para cá e vou te mostrar o que ainda vai acontecer, para que então nós possamos entender o que está acontecendo com a Terra. Estão entendendo? O coronavírus, que está fechando. Ele está fechando a Terra inteira. Quer dizer que há nações que estão fechadas, as pessoas não vão para a escola. Ontem, em Hong Kong, eles fecharam tudo, até mesmo as crianças não foram à escola, ficaram em casa. Eles tentaram se comunicar com seus professores, com seus computadores ontem. A Itália fechou a parte do norte por todos estes acontecimentos. E agora parece que cada país já tem o vírus. O que significa que agora o palco está pronto para fechar a terra. E vocês sabem que se há alguma mensagem para não adorar, aí está, para fechar a adoração. Para que vocês possam entender o que está acontecendo com a Terra agora. É por isso que eu disse que é importante eu ter esta conversa. Mas eu disse que é importante que eu comece a falar a respeito deste acontecimento na Terra, certo? Vocês estão prontos? E ele continua dizendo, ainda no capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4, estou lendo. E ele continua dizendo que estes são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, e no centro, ao redor do trono, ele disse, no centro. Vocês entenderam? No centro do trono. Posso apresentar isto melhor? Certo? Sim, deixe-me fazer isto. No centro. Ao redor do trono haviam 4 seres viventes, totalmente cobertos por olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivente era como leão, o segundo era como novilho, o terceiro tinha a cabeça de homem, mas vocês agora entendem que o corpo dele é de boi, mas ele tem uma cabeça humana enorme e uma expressão séria e uma face muito gloriosa. E eu falei com cada um deles, por isso eu posso falar com vocês assim. E o quarto é como uma águia voando. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, ó Senhor nosso Deus, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas e vieram a existir. Então ele está dizendo que é pela vontade dele que tudo que vive, vive, e que tudo que foi criado, certo? E então agora nós nos movemos para Apocalipse capítulo 5. Então você vê agora, a localização mudou, eles estão no céu agora. E isto representa, isto projeta o arrebatamento que estava vindo. Mas agora a localização é no céu. A conversa agora é diante do trono. Agora eu estou me aproximando da mensagem deste dia. E agora em Apocalipse capítulo 5 vocês vão encontrar o livro, certo? O rolo. Estamos juntos para que vocês possam entender o que está acontecendo na terra hoje. Ainda estão todos a bordo? Amém. Ele diz, o rolo e o cordeiro. Então Apocalipse capítulo 5 ele diz: Então eu vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Olha isto agora. Agora no capítulo 5 nós vamos encontrar o rolo. Você vai encontrar aquele que se assenta no trono, o Senhor Yahweh. Você vai encontrar o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, sentado no trono. E quando ele está sentado no trono, você
entende agora que na sua mão direita ele está segurando um livro, um rolo. Então agora ele está introduzindo o rolo. O que é um rolo, então? Quero dizer, para trazer vocês à base, para atualizá-los. Os rolos eram associados com profetas. Eles escreviam rolos. Rolos eram instrumentos dos profetas. Eles escreviam seus oráculos em rolos. Mas você ouve que este rolo está escrito dos dois lados, por dentro e por fora. Este rolo, particularmente no céu, eu vi este rolo. Na verdade, eu toquei este rolo. Então hoje eu posso dar mais para vocês por causa dos acontecimentos na terra e por causa daquilo que está prestes a acontecer na terra. Agora, os rolos eram conectados, associados com profecia, porque era lá onde eles escreviam seus oráculos, os santos oráculos de Deus que eles escreviam em rolos, nos rolos. E os rolos normalmente eram enrolados por causa de distâncias e espaços também. Alguns deles eram feitos de papiros e muitos outros de cascas de árvores e tudo isso. Mas ouça isso agora. Os rolos normalmente tinham selos, que é isto que nós vamos ver. Os rolos. Mas eles eram documentos que os profetas usavam para guardar os seus oráculos. Os oráculos de Deus, os santos oráculos de Deus, quando eles os escreviam dentro dos rolos e eles eram enrolados. Na verdade, até mesmo a Torá, a maior parte das Torás ainda são rolos. É por isso que você precisa de alguns jovens fortes para enrolar e enrolar até encontrar o livro que você quer. Alguém já ouviu falar dos rolos do Mar Morto? Então, é como os rolos do Mar Morto. Então agora, ele agora introduz um rolo quando ele chega no capítulo 5. Toda esta jornada é para chegar ao ponto daquilo que está acontecendo na Terra hoje e para definir para vocês e dar instrução. Estamos juntos? Ele diz, novamente estou lendo, Apocalipse capítulo 5, ele diz: então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, este é Jeová Yahweh, um rolo escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. E eu vi um poderoso anjo proclamando em alta voz: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ele perguntou. Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou nem sequer olhar para dentro dele. Vocês podem imaginar? Não apenas abrir, mas nem podia olhar para ele. E eu chorava e chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Cristo, a raiz de Davi. A raiz de Davi triunfou, então não chore. Ele diz... Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele pode abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele diz, então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Este é o momento. Então agora, novamente no trono, certo? Nós ainda estamos no trono. E agora, o Senhor dos Exércitos está sentado no trono. Ele é o Senhor dos Exércitos, Jeová Yahweh. E então, em sua mão direita está um rolo com 7 selos. Então, um anjo poderoso, levantou-se e proclamou. Ele perguntou: quem é digno de tomar o livro e de quebrar os seus selos e abrir o livro?
E ele diz que eles procuraram lá em cima, em todo o céu, dentro do céu, embaixo do céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e debaixo do mar, e não encontraram ninguém. Então, quando houve grande tristeza e medo, expressão de emoções, provavelmente esta é uma das únicas vezes no tempo no céu quando emoções são expressadas. Emoções. Agora expressando emoções dentro do céu. Então ele começou a chorar e a chorar. E um dos anciãos disse: não faça isso, não aqui. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele triunfou. E ele agora pode tomar o livro e quebrar os selos e abri-lo. Então, quando ele diz isso, é impressionante que em tudo isto que o Senhor está tentando exaltar e dramatar e demonstrar, ilustrar para vocês, ele está demonstrando a superioridade da supremacia do Cordeiro de Deus. A supremacia do Messias. Vocês entendem isso? Não havia ninguém acima do céu, ninguém debaixo do céu, ninguém na terra. Não, ninguém foi achado. Ninguém foi digno o suficiente para tomar o livro da mão de Deus e quebrar os selos e abri-lo. Tudo isto foi uma ilustração para vocês de quão exaltado a supremacia e a superioridade do Messias. O glorioso Cordeiro de Deus. Mas ele está dizendo que este Cordeiro que está no centro do trono, vocês perceberam isso? No centro do trono. Novamente, eu vi um cordeiro que parecia como se tivesse sido morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos. E o cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Então, como vocês podem imaginar, o cordeiro, 7 chifres, 7 olhos. 7 olhos fala a respeito da onipresença, da onisciência. Isto é o mais elevado nível, porque 7 é o número completo da perfeição de Deus. Como 7 olhos significam que Ele vê tudo em todos os tempos, em todos os lugares, cada minuto, cada segundo. Ele vê tudo. 7, como eu disse, é a perfeição de Deus. E neste caso, os 7 olhos falam a respeito da habilidade dele de ver tudo ao mesmo tempo, em todo o tempo, a cada minuto, a cada segundo. Então, ele realmente fala a respeito da sua onipresença e onisciência. Ele sabe tudo, o nível mais alto de sabedoria. Os 7 olhos, o mais alto nível de brilho e inteligência. O maior nível de entendimento, os 7 olhos, mas os 7 chifres, vocês sabem que chifres são autoridade, força e poder. Então ele fala a respeito da perfeição do poder de Deus, a perfeição da força de Deus, a perfeição da autoridade de Deus que o Messias tem e ninguém mais tem. É isso que ele está tentando dizer aqui. Estamos juntos? Então agora, capítulo 5 ainda, ele está falando a respeito do livro. E ele diz, como eu disse, os rolos continham um documento. Era assim que os profetas guardavam os seus registros públicos. E os selos que eles tinham, o objetivo era preservá-los, manter o conteúdo. E também, os rolos eram documentos de aliança. Então, de qualquer forma, eu diria, enquanto nós nos movemos para esta área, aleluia, e ele diz agora, o rolo de Deus. Ele disse, eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele foi e tomou o livro da mão direita daquele que se assenta no trono.
Então, eu quero mencionar isto aqui, que naquela profecia, que é um marco de 2 de abril de 2004, que realmente tornou-se uma profecia muito grande que mudou o mundo até hoje, naquela profecia, de pé, olha agora, de pé diante do trono de Deus, e a montanha da glória cobria o trono de Deus. Vocês sabem a narrativa, certo? Eu disse isso várias vezes globalmente, então vocês conhecem essa narrativa, que a montanha da glória cobria o trono de Deus. E então, do lado direito aqui, estava a lua envolvida em sangue. E então, um branco e glorioso cavalo parte e ele corre em direção à lua assim, mas ele não vai até a lua, ele corre através do céu assim. Um cavalo super glorioso. E então João Batista aparece. E então ele vem da posição do trono. E aquele que está sentado no trono me faz consciente de que ele está sentado no trono. E que o Cordeiro também está sentado no seu trono. E então, vocês se lembram que naquela conversa, os eventos em Israel, e eu acho que em alguns dias haverá eleições novamente, esta mesma profecia se desenrolando, os eventos em Israel e assim por diante. Estamos juntos? E então, agora, em um ponto, depois que eu tive esta conversa com João Batista, em um ponto, eu estou andando dentro do trono. Eu estou andando dentro do trono. Obrigado por não escrever, porque isso não tem como ser escrito, talvez nem como ser pregado. Eu estou andando dentro do trono de Deus, dentro do trono. E é por isso que eu pude ver o seguinte, eu vou compartilhar como eu fiz com aqueles ontem. Então eu posso ver o Cordeiro sentado neste tremendo e glorioso trono. E ele estava tão glorioso, porque ele estava olhando para mim e eu estava olhando para ele. Então, ele estica o seu pescoço em direção à sua esquerda e faz assim para me ver. E então eu pude ver que ele havia sido morto e o sangue estava derramando sobre o seu peito assim. A gloriosa glória que cobria o seu glorioso peito e o sangue agora estava escorrendo sobre ele. Mas o trono onde ele se assentava era extremamente glorioso. Eu não posso descrever, eu ainda posso vê-lo. E agora eu me lembro, e eu vou dar mais do que eu dei ontem, eu vou abrir um pouco mais, por causa do tempo em que estamos. Então eu posso ver a faca que o sacrificou. Então a cruz não foi uma brincadeira. Há tanto que é oculto. Eu agora posso ver a faca que o sacrificou. Isso agora é quando eu estou dentro do trono. Lembre-se que eu estava de pé com João Batista do lado de fora do trono, mas agora eu estou dentro. Agora é quando eu entrei aqui dentro. E eu também posso ver naquela posição agora, lá embaixo, trancado. E eu vejo as barras. É por isso que eu vi a faca. A faca que o sacrificou, e então eu vi as grades, as barras, as grades de uma porta. Agora a porta que ele trancou lá embaixo. Então há tanto naquela conversa que eu não compartilhei, mas eu acho que hoje chegou a hora de trazer mais. As barras, as grades, a porta que tem grades, que ele trancou lá embaixo quando ele foi sacrificado. Então, agora eu posso ver onde ele foi sacrificado. Mas você vê que o pescoço dele está cortado e o sangue está escorrendo sobre o seu peito glorioso. Então, a cruz não foi uma brincadeira. Há muito mais sobre a cruz que vocês não sabem. Mas eu estou dizendo que o Cordeiro está no centro do trono. Esta é a mensagem que eu quero trazer. Então, é surpreendente o trono de Deus, o Cordeiro, a supremacia do Cordeiro, a superioridade do Cordeiro é tão grande que ele está no centro do trono. Eu queria apenas apresentá-los à gravidade destas coisas. Ouça isto agora, ouça isto. E ele diz,
E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram, se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que é as orações dos santos, que são as orações do povo de Deus, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto e com o teu sangue tu compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Vocês captaram a mensagem? Vocês entenderam a mensagem? O Cordeiro no centro do trono. Agora os 24 anciãos, os 24 tronos. 24 tronos estão ao redor do Cordeiro, no centro do trono de Deus. O Cordeiro está no centro do trono de Deus. E os 24 anciãos ao redor. E dentro, na parte mais interior, os 4 seres viventes estão ao redor do Cordeiro. E então, eles adoram o Cordeiro nesta ordem. Quão superior é o Cordeiro, então? Vocês estão começando a entender? Muito superior. A superioridade do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Então lá, ele pegou o rolo e todos se prostraram e o adoraram. E louvaram porque ele comprou todos os povos, todas as nações, tribos, línguas. Ele comprou todos eles para o nosso Deus. Para adorá-lo, para louvá-lo, para serem sacerdotes e servi-lo. Sacerdotes em sua casa, sacerdotes de Deus, certo? Então, você quase pode ver a dramatização da superioridade, da supremacia do Cordeiro de Deus. Ele é aquele que está no centro do trono de Deus, certo? E ele diz aqui, ele continua dizendo: Então eu olhei para ele, e eu ouvi a voz de muitos anjos, milhares e bilhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Obrigada, Angueixa. Eu te abençoo eternamente. Então você vê agora o Cordeiro que está no centro do trono. Enquanto nós estamos navegando mais perto dessa mensagem, você vê o Cordeiro no centro da trono e imediatamente ao redor dele estão os 4 seres viventes. Então lá fora, no perímetro de fora, estão os 24 anciãos. A parte mais profunda, mais secreta do trono de Deus, aonde eu estive. E foram muitas vezes por causa desta missão, como vocês vão ver. Comandados, direcionados, governados e navegados a partir de lá. Até mesmo a interação com os 4 seres viventes. Então agora eu vou dar mais detalhes a respeito deles. Para dizer para vocês que de fato o leão tem asas. Para dizer para vocês que o terceiro ser vivente, assim como o segundo, ele é como o boi. Exceto que ele tem uma enorme cabeça humana. Com linhas, com franzidos, por causa da seriedade. Então ele franze a teste, a face dele é muito séria e extremamente santa. E ele vem até mim e nós temos uma conversa que eu vou compartilhar, certo? Esta agora é a parte mais interior do trono de Deus. E o Cordeiro está no centro. Então ele diz: então eu vi que toda criatura no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. Então ele diz, então os 4 seres viventes disseram, amém, e os anciãos prostraram-se e o adorarem. Então agora imediatamente nos leva diretamente para o capítulo 6. Então nós vimos o livro.
E eu quero ser bem cronológico, porque eu sei que há pessoas novas aqui, mas até vocês precisam disso, por causa daquilo que está acontecendo na Terra. Eu preciso vir abertamente agora e explicar para vocês qual é a mensagem do coronavírus, a mensagem dos gafanhotos, a mensagem da praga dos furúnculos que está vindo, a praga dos sapos, a praga da escuridão que vai acontecer em um nível maior que está vindo. Todas estas pragas que eu profetizei. Qual é a mensagem? Agora, nós nos movemos para o capítulo 6, onde estão os selos. Estamos juntos? É importante receber isso. Nós precisamos ouvir isto, porque o coronavírus, a angústia de enfermidade, o terror, e as pessoas estão aterrorizadas, todo mundo está aterrorizado por esta enfermidade. E os gafanhotos também é horrível de se ver, é massivo. E vai piorar. Então, antes de começarmos a mensagem, então agora nós vamos a Apocalipse capítulo 6, certo? É lá que a mensagem começa. Estamos juntos?